Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2023 da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Eu vou fazer agora a questão número 17 da prova de conhecimentos específicos. A questão diz assim: uma barra cilíndrica de alumínio tem a temperatura de 0 graus Celsius, comprimento de 50 centímetros e área de seção transversal de 5 centímetros quadrados. Essa barra é mantida com uma das hastes a temperatura constante de 0 graus Celsius e a outra base a temperatura constante de 100 graus Celsius. O fluxo de calor por condução, ou seja, a quantidade de calor transferida por unidade de tempo através dessa barra, obedece à expressão fluxo é igual a Ka, θ1 menos θ0, divididos por L, sendo K o coeficiente de condutibilidade térmica que, para o alumínio, vale 0,5 calorias por segundo centímetros graus Celsius. Calcule o fluxo de calor por condução em calorias por segundo através dessa barra e a quantidade de calor em calorias que flui de uma base à outra da barra em 1 minuto. Então, a primeira coisa que ele quer que a gente calcule o fluxo de calor por condução. Então, eu vou usar essa relação aqui, né? Então, vai ficar assim: fluxo é igual. O K, ele deu e disse que vale 0,5. Então, vai ficar 0,5. A área, ele deu, vale 5 centímetros quadrados, certo? E a variação de temperatura vai ser o quê? 100 menos 0, porque um lado está a 0, o outro está a 100, não é? Tudo isso divididos pelo comprimento. Qual é o comprimento? 50 centímetros, certo? Então, a gente sabe que o fluxo vai ser igual. Aqui vai dar 100. 100 vezes 0,5, 50. Então, vai ficar 50 vezes 5 divididos por 50. Simplifica-se os 50. Eu sei que o fluxo vai ser igual a 5 calorias por segundo. Então, respondi a primeira pergunta, que ele queria o fluxo. A segunda é a quantidade de calor em 1 minuto. A gente sabe que fluxo também é quantidade de calor sobre o tempo, né? Então, a quantidade de calor vai ser o quê? O fluxo vezes o tempo. Então, a minha quantidade de calor vai ser 5 vezes... Cuidado! Aqui está em segundos e aqui está em minutos. Então, eu vou multiplicar por 60. Então, a minha quantidade de calor vai ser o quê? De 300 calorias. Beleza? Agora, olha a letra B. A letra B fala assim: considerando que a área da base do cilindro a temperatura de 100 graus Celsius está a 2,2 vezes 10 a menos 2 centímetros quadrados, maior do que a área da outra base, que está a temperatura de 0 graus Celsius. Calcule os coeficientes de dilatação superficial e linear do alumínio. Então, a gente tem que lembrar o seguinte: a fórmula de dilatação superficial é ΔS é igual a S0 beta ΔT. Como o problema falou, né, a variação ou a diferença do comprimento entre as áreas está de 2,2 vezes 10 a 2 centímetros, ou seja, foi o que variou no tamanho. Então, o meu ΔS vai ficar o quê? 2,2 vezes 10 a menos 2 é igual. Qual foi a área que a gente tinha? Qual era a área? Né? Aqui, ó, 5 centímetros quadrados. Então, vai ficar vezes 5 vezes beta. E a variação de temperatura, que é igual a 100. Né? Um lado está a 100 e o outro está a 0. A variação de temperatura foi de 100.
Então, eu sei que beta vai ser 2,2 vezes 10 a menos 2, divididos por 5 vezes 10 ao quadrado, não é? Então, quando eu pego o 2,2 e divido por 5, isso aqui vai me dar 0,44 vezes 10 a menos 4, porque essa base 10, quando sobe, ela sobe com seu sinal trocado. Então, 10 a menos 2 vezes 10 a menos 2 vai dar 10 a menos 4. Beleza? Então, achei que o meu beta ele pode ser escrito como 4,4 vezes 10 a menos 5 graus Celsius menos 1, porque aí eu andei uma casa para cá, eu subo um valor aqui. Beleza? Então, o beta está aqui. Só que ele quer a dilatação linear. A dilatação linear é o alfa, e o alfa é a metade do beta. Então, meu alfa vai ser 4,4 vezes 10 a menos 5, divididos por 2. Então, o meu alfa vai ser o quê? 2,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius menos 1. Respondi o beta e respondi o alfa. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.